A religião vodú, no Haiti, é um dos sistemas de crença espiritual mais controversos do mundo. Cercado por inúmeros mitos e símbolos misteriosos, entre magia negra e espiritualidade profunda, o vodú segue como um verdadeiro enigma que fascina pessoas no mundo todo há gerações. Apesar de sua forte ligação com a história e a cultura haitianas, essa religião há muito tempo é envolta em histórias misteriosas. Alguns a veem apenas como rituais mágicos sombrios, enquanto outros a enxergam como um poderoso elo espiritual com as forças naturais e cósmicas deste mundo. Cheio de mistério, fato e lenda se misturam, tornando o vodú um tema digno de exploração e compreensão. Você vai saber mais neste vídeo, então fique com a gente até o fim e não se esqueça de apoiar com seu like e de se inscrever no canal para acompanhar nossos conteúdos mais recentes. A religião vodú no Haiti surgiu das circunstâncias sociais e históricas vividas por africanos escravizados no Caribe, especialmente no Haiti. Nos séculos 17 e 18, colonizadores franceses levaram muitos escravos africanos para trabalhar nas plantações de açúcar em Saint-Domingue, a colônia francesa que depois se tornou o Haiti. Essas pessoas escravizadas trouxeram consigo uma rica variedade de tradições espirituais, muitas delas originárias da África Ocidental. Suas crenças se baseavam no culto aos espíritos, na reverência aos ancestrais e na ideia de que forças espirituais invisíveis atuavam ativamente na vida cotidiana. Ao chegarem ao Haiti, os africanos escravizados enfrentaram dura opressão e foram forçados a abandonar muitos aspectos de suas culturas tradicionais. As autoridades coloniais francesas impuseram o cristianismo, especialmente o catolicismo, e desencorajaram ou proibiram a prática das religiões africanas. No entanto, em vez de abandonar por completo sua herança espiritual, a população escravizada adaptou suas crenças de forma criativa. Eles passaram a associar espíritos africanos a santos católicos, o que lhes permitia continuar honrando suas divindades tradicionais enquanto aparentavam praticar o cristianismo. Por exemplo, certos santos católicos eram vistos como representações de espíritos africanos específicos, criando uma ponte entre as duas tradições religiosas. Com o tempo, essa mistura de espiritualidade africana e simbolismo cristão deu origem ao que hoje é conhecido como vodú haitiano. A religião desenvolveu uma identidade própria, incorporando rituais, cerimônias, música, dança e práticas espirituais que refletiam influências africanas e cristãs. O vodú se tornou mais do que uma religião. Serviu como fonte de união, força e identidade cultural para haitianos escravizados, e depois, livres. Apesar de enfrentar séculos de perseguição, incompreensão e estereótipos negativos, o vodú sobreviveu e continuou a evoluir mesmo após o Haiti conquistar a independência em 1804. Os praticantes muitas vezes enfrentavam discriminação tanto de autoridades religiosas quanto políticas. Ainda assim, o vodú permaneceu profundamente enraizado na sociedade haitiana e continua sendo parte essencial da herança cultural e espiritual do país. Sua presença duradoura reflete a resistência do povo haitiano e a influência permanente das tradições africanas no Caribe. Os rituais do vodú haitiano giram em torno da comunicação com seres espirituais conhecidos como Loa ou Lua. Os seguidores acreditam que esses espíritos interagem com a vida humana e podem oferecer orientação, proteção, cura e sabedoria. Os rituais costumam ser realizados em espaços sagrados conhecidos como templos de vodú, onde as cerimônias religiosas são conduzidas por líderes espirituais. Esses líderes, muitas vezes chamados de sacerdotes e sacerdotisas, são responsáveis por manter a ligação entre os mundos humano e espiritual e por guiar os fiéis em cerimônias importantes. Um dos aspectos mais conhecidos do vodú é o ritual de possessão espiritual. Durante certas cerimônias, os praticantes acreditam que um Loa pode entrar temporariamente no corpo de um participante. Quando isso acontece, a pessoa pode entrar em estado de transe e agir como veículo do espírito. Por meio da pessoa possuída, o Loa pode transmitir mensagens, oferecer conselhos ou realizar ações simbólicas. Essas cerimônias costumam envolver tambores ritmados, cânticos, cantos e danças rituais, elementos que, segundo a crença, ajudam a atrair e honrar os espíritos. Diferentes Loa estão associados a cantos, danças e símbolos específicos, tornando cada ritual único conforme o espírito invocado.
Os rituais de cura também têm papel central na prática do vodú. Muitos seguidores buscam ajuda espiritual para problemas físicos, emocionais ou psicológicos. Os praticantes religiosos podem usar ervas medicinais, orações, objetos simbólicos e rituais sagrados para limpar energias negativas e restaurar o equilíbrio. Essas práticas de cura se baseiam na crença de que algumas doenças têm causas espirituais que não podem ser tratadas apenas pela medicina convencional. Outro elemento importante das cerimônias de vodú é a oferta de sacrifícios. Essas oferendas podem incluir comida, bebidas, plantas ou, em alguns casos, animais. Os seguidores acreditam que esses presentes honram os espíritos, fortalecem a relação entre os seres humanos e os Loa e ajudam a garantir bênçãos, proteção e harmonia na comunidade. Embora essas práticas possam parecer incomuns para quem vê de fora, elas são consideradas atos de respeito e reciprocidade dentro da tradição vodú. Além de seu propósito espiritual, os rituais de vodú também cumprem uma importante função social, pois essas cerimônias reúnem as pessoas, fortalecem os laços comunitários e oferecem oportunidades de vivências espirituais compartilhadas. Por meio do culto coletivo e da celebração, os participantes desenvolvem um senso de pertencimento e apoio mútuo. Apesar dos equívocos difundidos, o vodú é, em essência, um sistema espiritual centrado no respeito à natureza, ao mundo dos espíritos e à interligação de toda a vida, ajudando seus seguidores a encontrar sentido, equilíbrio e orientação no dia a dia. O vodú haitiano é muito mais que um conjunto de rituais mágicos ou práticas populares ligadas a espíritos e aos mortos. É uma religião viva que reflete os profundos valores espirituais do povo haitiano e sua longa história de luta, sobrevivência e liberdade. Formado pela fusão de crenças religiosas africanas tradicionais com influências católicas no período colonial, o vodú representa um sistema espiritual único que continua a moldar vidas individuais e a comunidade em geral. Para muitos haitianos, não é só uma religião, mas uma forma de entender o mundo e o lugar da humanidade nele. A base espiritual do vodú vai muito além das cerimônias misteriosas mostradas na cultura popular. Em sua essência, está a crença de que os mundos espiritual e físico estão intimamente ligados e interagem o tempo todo. Os seguidores creem em seres espirituais poderosos, chamados Loa, que atuam como intermediários entre a humanidade e um Criador supremo distante. Esses espíritos estão presentes em muitos aspectos da vida, incluindo saúde, amor, família, trabalho, proteção e justiça. Cada espírito tem personalidade, preferências e funções próprias, e as pessoas podem desenvolver relações pessoais com certos Loa ao longo da vida. Na prática do vodú, a comunicação com o mundo espiritual é essencial. Os fiéis buscam orientação, sabedoria e apoio dos espíritos por meio de orações, oferendas, cantos, danças e cerimônias. Esses rituais não são vistos apenas como atos simbólicos, mas como interações reais com forças que influenciam a vida cotidiana. Durante as cerimônias, os participantes podem entrar em estados alterados de consciência, o que lhes permite vivenciar uma ligação mais profunda com o plano espiritual. Essas experiências fortalecem a fé e reforçam a crença de que o mundo invisível segue ativamente presente nos assuntos humanos. Um dos aspectos mais fascinantes do vodú é sua flexibilidade e capacidade de adaptação. Ao contrário de sistemas religiosos rígidos, com doutrinas fixas, o vodú evolui conforme as tradições locais, as necessidades da comunidade e as circunstâncias históricas. Diferentes regiões do Haiti podem honrar certos espíritos de modos próprios, e as práticas variam de uma comunidade para outra. Essa adaptação permitiu à religião sobreviver a séculos de mudanças sociais, crises políticas e pressão externa. Mantendo seus princípios espirituais centrais, o vodú também atua como uma poderosa força de união social. As cerimônias religiosas costumam acompanhar eventos importantes da comunidade, como casamentos, festivais, celebrações de colheita e encontros memoriais. Essas ocasiões reúnem as pessoas, promovendo solidariedade, apoio mútuo e um senso compartilhado de identidade. Pela participação coletiva nos rituais, os indivíduos fortalecem seus laços tanto com o mundo espiritual quanto com seus vizinhos. Embora o vodú muitas vezes tenha sido mal compreendido ou retratado de forma negativa na mídia ocidental, muitos estudiosos e observadores hoje o reconhecem como uma tradição religiosa complexa e significativa.
em vez de destacar imagens sensacionalistas de magia ou superstição. Estudos atuais enfatizam sua rica filosofia espiritual, sua importância cultural e seu papel na preservação da herança haitiana. Compreender o Vodou oferece uma visão valiosa de como história, cultura e religião podem se unir para criar um sistema de crença resistente, que ajuda as pessoas a encontrar propósito, comunidade e sentido na vida. Nesse sentido, o Vodou haitiano é um forte exemplo da busca humana duradoura por conexão e compreensão espiritual. O Vodou é uma religião espiritual conhecida por seus rituais, cerimônias e crenças sobre a interação entre os seres humanos e o mundo espiritual. Originado de religiões africanas tradicionais e depois mesclado a elementos do cristianismo, especialmente no Haiti, o Vodou se tornou uma fé singular que destaca a presença de entidades espirituais tidas como influentes na vida diária. Por meio de orações, oferendas, música e cerimônias, os seguidores buscam orientação, proteção, cura e bênçãos desses espíritos. Por causa dessas crenças, muitos se perguntam como o islamismo vê o Vodou e se suas práticas são compatíveis com os ensinamentos islâmicos. No islamismo, a base da fé é a crença na unicidade absoluta de Deus, conhecida como Tawhid. Os muçulmanos creem que adoração, súplica, confiança e dependência devem ser dirigidas somente a Allah. Segundo os ensinamentos islâmicos, nenhum espírito santo ou ser sobrenatural possui poder independente sobre o destino humano. Por isso, práticas que envolvem buscar ajuda de espíritos ou atribuir autoridade sobrenatural a entidades além de Deus, geralmente são vistas como contrárias aos princípios do monoteísmo islâmico. Um ponto central de preocupação é a crença do Vodou na comunicação com seres espirituais em busca de orientação ou ajuda. Os seguidores muitas vezes acreditam que espíritos podem influenciar eventos, oferecer proteção ou ajudar a resolver problemas pessoais. Em contraste, o islamismo ensina que todo benefício e todo dano ocorrem apenas pela vontade de Allah. Os muçulmanos são incentivados a buscar orientação por meio da oração, da fé e de meios lícitos, e não pela comunicação com entidades espirituais invisíveis. Por isso, muitos estudiosos islâmicos consideram a invocação de espíritos e práticas semelhantes religiosamente proibidas. O islamismo também condena fortemente magia, feitiçaria, adivinhação e tentativas de manipular forças sobrenaturais. O Alcorão adverte os fiéis contra práticas ligadas à magia e ao engano, e a tradição islâmica classifica a feitiçaria entre os grandes pecados. Como alguns rituais de Vodou podem envolver amuletos, feitiços, objetos simbólicos ou cerimônias de possessão espiritual, essas práticas costumam ser vistas por muçulmanos como pertencentes a categorias proibidas. Por isso, a participação nesses rituais em geral é considerada vedada segundo os ensinamentos islâmicos predominantes. Ao mesmo tempo, é importante distinguir os estereótipos populares das crenças reais dos praticantes do Vodou. Muita gente associa o Vodou apenas à magia negra, maldições e rituais nocivos, em grande parte por retratos sensacionalistas no cinema e na mídia. Na realidade, o Vodou também inclui tradições voltadas à cura, ao apoio comunitário, à preservação cultural e ao consolo espiritual. Muitas cerimônias buscam fortalecer laços sociais, honrar ancestrais e promover bem-estar emocional, em vez de causar dano. Apesar dessa distinção, o islamismo sustenta que cura e proteção devem ser buscadas por meios religiosos permitidos, como oração, lembrança de Deus, caridade e confiança na sabedoria divina. Mesmo quando práticas espirituais são feitas com boas intenções, os ensinamentos islâmicos enfatizam que a dependência deve permanecer somente em Allah, e não em espíritos ou intermediários sobrenaturais. Entender o Vodou sob uma perspectiva histórica e cultural pode ajudar a reduzir equívocos e incentivar um debate informado. Embora o islamismo em geral rejeite os fundamentos teológicos e as práticas espirituais ligados ao Vodou, também incentiva justiça, conhecimento e respeito no trato com pessoas de outras crenças. Essa abordagem permite aos muçulmanos estudar e compreender outras tradições religiosas, mantendo firme compromisso com o monoteísmo e a fé islâmica. Assim, o Vodou pode ser analisado como um importante fenômeno cultural e histórico, embora suas práticas espirituais centrais sejam vistas como incompatíveis com a doutrina islâmica. Após a independência do Haiti,
No início do século XIX, o vodú se expandiu além de seu papel como tradição religiosa. Praticado principalmente por africanos escravizados e comunidades rurais, tornou-se aos poucos uma poderosa força cultural que influenciou muitos aspectos da vida haitiana, incluindo costumes sociais, expressão artística e identidade nacional. À medida que a nova nação buscava se definir após séculos de domínio colonial, o vodú surgiu como símbolo importante de herança cultural e resistência. Com o tempo, ficou profundamente enraizado na sociedade haitiana. Cerimônias religiosas e encontros comunitários serviam não só a fins espirituais, mas também sociais, reunindo as pessoas e reforçando um senso comum de identidade. Muitos haitianos viam o vodú como um elo com seus ancestrais africanos e um lembrete das lutas que moldaram a história da nação. Por meio dessas tradições, conhecimentos culturais, histórias e valores eram passados de uma geração a outra. A influência do vodú também pode ser vista na arte, na música, na literatura e no teatro haitianos. Artistas frequentemente buscam inspiração em símbolos, espíritos, rituais e lendas do vodú. A percussão tradicional e as danças cerimoniais moldaram a música haitiana, enquanto escritores e poetas exploraram temas do vodú para expressar ideias sobre liberdade, espiritualidade e orgulho cultural. Essas obras criativas ajudaram a apresentar a cultura haitiana ao mundo e desafiaram muitos equívocos sobre a religião. À medida que a sociedade haitiana evoluiu, o vodú se tornou parte importante da identidade coletiva. Grandes celebrações, festivais e cerimônias com música, dança e rituais espirituais seguem tendo papel importante na vida comunitária. Para muitos jovens haitianos, o vodú representa uma ligação com suas raízes e uma forma de preservar tradições em um mundo de rápidas mudanças. Esses eventos fortalecem os laços da comunidade e promovem um senso de pertencimento entre os participantes. Apesar de sua importância cultural, o vodú muitas vezes foi mal compreendido fora do Haiti. A mídia estrangeira e a cultura popular muitas vezes o retrataram como uma religião centrada em magia negra, maldições e práticas sobrenaturais sombrias. Essas imagens ajudaram a criar estereótipos que ignoram a profundidade espiritual e a importância cultural da religião. No Haiti, porém, muita gente vê o vodú como símbolo de resistência, liberdade cultural e continuidade histórica. Hoje, o vodú continua sendo parte vital da vida haitiana. Sua influência vai muito além da religião, moldando tradições, expressão artística e relações comunitárias. Embora os equívocos ainda existam, o vodú continua sendo um reflexo poderoso da história singular e da identidade cultural do Haiti, mostrando como um sistema de crenças espirituais pode evoluir e se tornar um elemento definidor da herança de uma nação. Embora o vodú seja mais fortemente associado ao Haiti, sua influência vai muito além da ilha e pode ser encontrada em várias regiões ligadas à história da diáspora africana. A religião se desenvolveu a partir das tradições espirituais trazidas por africanos escravizados ao Caribe e depois se espalhou por migração, intercâmbio cultural e laços históricos entre comunidades de ascendência africana. No Haiti, o vodú segue como um dos elementos mais importantes da cultura nacional e da vida religiosa. Ele surgiu no período colonial entre africanos escravizados que uniram crenças africanas tradicionais a aspectos do catolicismo. Hoje, o vodú continua amplamente praticado e serve tanto como caminho espiritual quanto como símbolo da identidade cultural haitiana. A vizinha República Dominicana também tem comunidades onde tradições ligadas ao vodú sobrevivem, sobretudo em áreas rurais influenciadas pela migração haitiana e pela herança africana. Embora o cristianismo siga sendo a religião dominante, certas práticas espirituais refletem ligações históricas com o vodú e outras crenças afro-caribenhas. Nos Estados Unidos, especialmente na cidade de New Orleans, o vodú ganhou presença própria. Influenciado por tradições haitianas e caribenhas, o vodú de New Orleans desenvolveu caráter próprio e se tornou parte importante da história cultural da cidade. A cidade continua sendo um dos centros mais conhecidos de tradições inspiradas no vodú fora do Haiti. Tradições religiosas semelhantes também podem ser encontradas no Brasil, onde religiões afro-brasileiras como o candomblé preservam muitos elementos espirituais africanos. Embora não sejam idênticas ao vodú haitiano, essas tradições compartilham raízes comuns e mostram como crenças africanas se adaptaram a diferentes ambientes culturais nas Américas. Em Cuba,
Práticas religiosas de origem africana se misturaram às tradições católicas de modo semelhante ao Haiti. Religiões como a santeria refletem a influência duradoura da espiritualidade africana e mostram como essas crenças evoluíram pelo Caribe. As raízes de muitas tradições do Vodou também remontam a partes da África Central e Ocidental, incluindo áreas do atual Congo, onde crenças espirituais ancestrais ajudaram a formar a base da religião. Embora o Vodou não seja a religião dominante na maioria desses países, sua influência ainda aparece em práticas religiosas, música, folclore, festivais e tradições culturais. Assim, o Vodou segue como parte importante da herança espiritual e cultural de muitas comunidades no mundo, mostrando o legado duradouro das tradições africanas entre continentes. Ao contrário de muitas grandes religiões, o Vodou não costuma ser associado a figuras religiosas famosas no mundo. Em vez disso, sua influência aparece na cultura, música, arte, literatura e folclore. Ao longo dos anos, o Vodou atraiu artistas, performers e figuras públicas inspirados por seus símbolos, tradições e importância histórica. No Haiti, líderes espirituais respeitados tiveram papel importante na preservação do Vodou e em sua transmissão às gerações futuras. Essas pessoas costumam ser reconhecidas em suas comunidades por seu saber espiritual e contribuição cultural, e não por fama. Fora do Haiti, o Vodou aparece com frequência na cultura popular. Músicos, cineastas, escritores e artistas visuais incorporaram temas inspirados na espiritualidade haitiana e nas tradições afro-caribenhas. Em alguns casos, celebridades foram ligadas ao Vodou por imagens simbólicas usadas em shows, videoclipes ou projetos artísticos. No entanto, essas ligações costumam ser culturais ou artísticas e não religiosas. Retratos da mídia também alimentaram o fascínio em torno do Vodou. Filmes e programas de TV muitas vezes o mostraram como algo misterioso, sobrenatural ou mágico, gerando curiosidade e também incompreensão. Embora essas retratações tenham ampliado o conhecimento público sobre o Vodou, muitas vezes ignoraram suas dimensões espirituais e culturais mais profundas. Apesar de sua presença no entretenimento e na cultura popular, o Vodou continua sendo presa de uma tradição religiosa viva, praticada por comunidades no Haiti e em partes do Caribe. Para seus seguidores, não é espetáculo nem folclore, mas uma expressão significativa de fé, herança e identidade. Em conclusão, a religião Vodou no Haiti continua sendo um tema cercado de mistério e muitos equívocos. Enquanto alguns a veem como uma forma sombria e assustadora de magia negra, outros a entendem como uma prática profundamente espiritual, voltada à comunicação com espíritos e à busca de harmonia com a natureza e o universo. Não é apenas um conjunto de rituais mágicos, como muitas vezes é retratada, mas uma mistura de história, cultura e crenças que reflete a luta do povo haitiano para preservar sua identidade diante da opressão e da escravidão. Com suas diversas tradições e crenças, o Vodou segue como parte importante da cultura haitiana. Ele serve como elo entre o passado e o presente e continua tendo papel importante na vida espiritual e social da sociedade haitiana. E com isso, chegamos ao fim deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Até a próxima!